Olha, você provavelmente leva o seu carro para revisão todos os anos, mesmo que não tenha nenhum sinal aceso lá no painel do carro. Troca óleo, confere filtro, e a gente faz isso porque esperar o carro quebrar na estrada pode ter muito mais prejuízo e também mais perigoso do que uma revisão preventiva. Agora me responde com honestidade, quando foi a última vez que você fez uma avaliação urológica? A crença mais comum é de que check-up é coisa para quem tem sintomas, que se está bem não precisa ir no médico. Esse tipo de raciocínio ele faz sentido no dia a dia, mas na urologia, menosprezar, negligenciar alguns sintomas ou algumas situações pode custar caro. Algumas das condições mais sérias que eu trato do meu dia a dia, elas não dão nenhum sinal no início. Olá, meu nome é Thiago Mourão, sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo e no vídeo de hoje vamos falar sobre o check-up urológico. Que exames entram, a partir de que idade, o que pode ser encontrado e qual que é a janela de oportunidade que nós temos. O check-up urológico é uma avaliação preventiva do sistema geniturinário masculino e pode ser realizado em qualquer idade. Ele envolve desde a conversa sobre eventuais sintomas, sobre histórico de condições que já teve, e o objetivo principal é identificar algumas alterações mesmo antes que sintomas comecem a aparecer. Isso importa porque em algumas condições, e o câncer de próstata é um dos exemplos mais clássicos, o diagnóstico em fases iniciais precoces faz muita diferença. A resistência dos homens em procurar atendimento médico, isso é conhecido, não é de hoje, seja por conta de desconhecimento, seja por conta da cultura de que médico é coisa de quem está doente, às vezes por receio de ser examinado. Mas o dado que eu vejo no dia a dia é que o homem que consegue chegar mais cedo para uma avaliação tem muito mais opções. Então vamos aqui ao conteúdo, eu organizei alguns blocos. Um paciente chegou no meu consultório, vamos chamar ele de João. O João tinha 52 anos, era empresário, quem marcou a consulta foi a esposa, é um executivo, viaja muito, faz atividade física. Ele veio meio relutante, porque afinal estava bem. Na anamnese, na conversa, ele mencionou, meio que de passagem, que acordava 2, 3 vezes à noite para urinar. Achava normal, afinal a idade vai chegando, né? Nós fizemos uma avaliação completa, o PSA estava levemente alterado e o toque retal mostrou uma discreta assimetria. Fizemos também um ultrassom que acabou levando a uma investigação mais detalhada, mas o ponto aqui não é a questão do desfecho em si. Se ele tivesse esperado os sintomas ficarem insuportáveis, a história podia ser diferente. A esposa fez certo em insistir e ele fez certo em vir. Esse perfil, uma pessoa ativa, sem uma queixa principal, que chega por iniciativa própria ou de alguém próximo, é para essas pessoas que o check-up se destina. Vamos então para o primeiro bloco. O que é o check-up urológico? Vamos definir bem o que entra nessa avaliação, porque existe muita confusão ainda sobre isso. O check-up urológico é uma avaliação médica abrangente. Nós buscamos detectar precocemente situações mesmo antes do surgimento de alguns sintomas. Não é um exame só, é uma consulta que começa com uma conversa chamada anamnese e termina com alguns exames complementares, que vão variar de caso a caso. Então, durante a consulta, nós iniciamos com uma anamnese detalhada. Isso significa investigar o histórico familiar, os hábitos, eventuais medicamentos, alergias, cirurgias prévias, sintomas urinários, sintomas da parte sexual e também fatores de risco. Esse é o momento mais importante de toda essa avaliação. É ali que nós vamos identificar o que investigar com mais atenção. Depois vem o exame físico, uma palpação abdominal, exame digital retal da próstata, uma avaliação da parte genital. Eu sei que o exame digital retal da próstata gera uma certa apreensão. Eu vou falar sobre ele com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Mas é preciso dizer que é uma avaliação rápida, indolor, segura e que fornece uma série de informações já no momento ali da consulta inicial. E o objetivo de tudo isso é identificar alterações antes mesmo do surgimento de sintomas. Hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata, disfunção erétil, infecções urinárias, todas essas condições podem ser flagradas em uma avaliação de check-up. Bom, e a partir de quando fazer o check-up urológico? Essa é uma das perguntas mais frequentes e isso vai depender do seu perfil. Homens sem sintomas e sem fatores de risco, eles devem começar uma avaliação de check-up urológico, particularmente a partir dos 50 anos. Agora, se você tem um histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmãos, pessoas próximas da família, ou se você é afrodescendente,
Daí o check-up ele deve iniciar a partir dos 45 anos. Existe uma terceira categoria, que são homens independente da faixa etária, que manifestam de fato algum sintoma. Se você tem algum dos sintomas que eu vou listar aqui no próximo bloco, não espere essa faixa etária chegar, já procure um urologista. A periodicidade do acompanhamento, embora variável, muitas vezes ela pode ser anual, mas isso nós podemos ter que personalizar a depender do perfil do paciente e de eventuais alterações que nós identifiquemos. Se houver alterações prévias ou fatores de risco específicos, o seu urologista vai orientar um segmento mais precoce. O título desse vídeo fala em 45 anos, mas eu coloquei a cidade de propósito, porque os homens com fatores de risco, eles representam uma parcela significativa. Iniciar o rastreamento em quem é afrodescendente, que tem histórico familiar positivo para câncer de próstata, até mesmo obesos, pacientes tabagistas, isso é recomendado. Existe uma diferença importante entre o check-up de rotina sem sintomas e a avaliação por sintoma. E quais são esses sinais? Jato urinário fraco, esforço para urinar, sensação de que a bexiga não esvazia por completo, um aumento da frequência urinária, especialmente à noite, uma vontade incontrolável de urinar, uma urgência urinária. Esses são sinais clássicos de aumento da próstata. Podem indicar uma hiperplasia prostática benigna ou até mesmo outras situações que mereçam uma investigação adicional. Agora, um sinal que merece muita atenção: o sangue visível na urina. Quando ele existe, isso deve ser investigado. E tem outro sintoma que muitas vezes os homens tendem a ter uma certa dificuldade para conversar com seu médico, que é a disfunção erétil. Além do impacto direto na qualidade de vida, esse sinal também pode representar um risco cardiovascular. Então aí nós vemos uma janela de oportunidade para poder identificar e direcionar a melhor orientação, o melhor tratamento para essa pessoa. Bom, quais exames que entram numa avaliação de check-up? Então, após uma anamnese, exame físico, nós temos também alguns exames complementares. Quando indicado no exame físico, será realizado o toque retal, que vai avaliar o tamanho da próstata, a busca por nodulações, irregularidades e a consistência desse órgão. Já dentre os exames complementares, o exame de PSA, que é o antígeno prostático específico, é uma substância produzida pelas células prostáticas. Ele não é capaz de dar um diagnóstico, mas uma série de situações vão aumentar o valor desse PSA e isso precisa ser relevante na avaliação daquele paciente. Ele é um marcador usado particularmente no rastreamento do câncer de próstata, especialmente após os 50 anos. Ele precisa ser interpretado dentro de um contexto e não pode ser lido isoladamente. Várias causas, como inflamações ou infecções na próstata, a própria hiperplasia prostática benigna, isso tudo pode gerar alterações no PSA. Exercícios físicos intensos, até mesmo a própria ejaculação recente, ele é um dado dentro de uma avaliação. Temos também um exame de urina, que é simples, informativo, um ultrassom, quando indicado clinicamente. O ultrassom permite avaliar o tamanho prostático, o resíduo de urina, algum espessamento das paredes da bexiga, a conformação, a anatomia da próstata, uma avaliação renal, o trato urinário, nós chamamos de trato urinário alto, se tem algum tipo de dilatação, cálculos, cistos renais, nódulos renais. E em algumas situações específicas podem ser indicados alguns exames como tomografia, ressonância, uma cistoscopia. E a escolha desses exames sempre vai considerar a idade, o perfil do paciente, fatores de risco, eventuais alterações ou sintomas que possam surgir. Então, recapitulando antes de fechar, o check-up urológico ele vai envolver uma anamnese, exame físico e exames complementares. Os exames básicos são o PSA, um exame de urina, uma avaliação com ultrassom, conforme a indicação. A idade de início na população em geral é de 50 anos ou mais precocemente aos 45 anos naqueles pacientes com fatores de risco. E os sintomas de alerta, eles não esperam uma idade de rastreamento, eles precisam ser avaliados. Agora o fechamento. Por que o que se faz hoje no check-up urológico não é a mesma coisa que se fazia 20 anos atrás? O que mudou nos últimos anos? Durante muitos anos, o rastreamento do câncer de próstata ele era tratado de uma forma binária. PSA alto, faz biópsia, PSA normal, continua acompanhando. Essa lógica levou a muitas biópsias talvez desnecessárias e também a casos de câncer de próstata clinicamente significativos que acabaram passando despercebidos.
porque estavam com o PSA dentro de um limite de normalidade. E o que mudou hoje é a interpretação do PSA, ela precisa ser contextualizada. A gente considera, além do valor absoluto do PSA, a velocidade de variação ao longo do tempo. Quando necessário, nós também recorremos a exames de imagem como a ressonância magnética da próstata, antes de indicar qualquer biópsia. Isso reduziu o número de biópsias desnecessárias e aquelas que persistiram com a indicação tornou o método mais acurado. Melhorou a detecção de casos que realmente precisam de tratamento. Outra mudança importante é a questão da vigilância ativa. Esse conceito da vigilância ativa é particularmente para casos de câncer de próstata de baixo risco. Para esses casos, hoje existe a opção de fazer um protocolo de acompanhamento e evitar procedimentos mais radicais desnecessários. Existem alguns critérios rigorosos e um protocolo bem determinado de acompanhamento. Uma opção legítima e adequada para o perfil certo de paciente. E do ponto de vista cirúrgico, a cirurgia robótica hoje em dia é o padrão ouro para uma série de procedimentos na uro-oncologia. Maior precisão, menor sangramento, uma recuperação mais rápida. E o ponto central de tudo isso, o campo evoluiu. O check-up hoje é mais preciso, mais individualizado, gera menos intervenção desnecessária, mas para se beneficiar disso você precisa aparecer. O carro lá na revisão, a diferença é que o carro você pode trocar. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar desse vídeo, comenta aqui com a gente qual foi o maior obstáculo que já impediu você de procurar um check-up urológico. Responde, comenta aqui com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.